Nesta semana, nossa equipe conversou um pouco com Ricardo Jorge de Lucena sobre as mudanças no mundo do trabalho dos jornalistas. Ricardo é jornalista e atuou durante muitos anos no mercado de trabalho, com passagens por jornais como o Diário do Nordeste e O Povo. Atualmente é doutor em comunicação e professor adjunto dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade Federal do Ceará. Ricardo nos falou da sua trajetória, descreveu as transformações ocorridas na profissão, refletiu a importância da informática para esse processo e elencou os principais desafios que os jornalistas enfrentam na atualidade, em um papo que você confere agora. Professor, você pode nos contar um pouco da sua trajetória? Eu fiz meu primeiro estágio foi na assessoria de imprensa do antiga filial do MEC, aqui em Fortaleza, que era ali perto do Colégio Militar. Aí depois fiz coisas muito loucas, assim, fui ser crítico musical de um jornal de entretenimento que tinha na cidade aqui chamado Jornal da Praia, nos anos 80 para 90. Trabalhei com 2 colegas em assessoria de sindicato dos comerciários e dos vigilantes, e também fiz freela como redator de coluna social para o José Rangel, que trabalhava no Jornal Povo. Então se vê que a minha experiência, assim, entrando no mercado da comunicação do jornalismo foi bem diversificada, trabalhando ora com entretenimento, ora com sindicato, ora com colunismo social, tá? O que para mim achei até bacana, porque você começa a ver modos diferentes de trabalhar com a linguagem jornalística, pensar em públicos diferentes, foi bem bacana. Aí comecei a trabalhar no Jornal Povo, ainda na faculdade, em 89, num caderno feminino chamado Companhia da Mulher, que era editado pelo Ivonildo Tassiano, que está aí até hoje. Fui demitido numa véspera de Natal, 24 de dezembro de 89, é sempre bom lembrar isso. Aí, alguns meses depois, voltei para a redação do Jornal Povo como prestação de serviço, depois fui contratado como redator, virei editor, fiquei lá até 93, no Videarte. Aí saí para fazer um mestrado na UFRJ em 94, terminei os créditos lá, voltei para Fortaleza em 95 para 96, e aí nesse período de 95 para 96 comecei a trabalhar no Diário do Nordeste como subeditor do Caderno 3, do Caderno de Cultura. De 96 para 97 fui o editor do site, da parte do site do Diário do Nordeste, responsável pela parte online, até que em 97 apareceu o concurso prefetivo aqui na universidade, passei e aqui estou eu. Ok, você ingressou no cenário jornalístico durante a passagem dos anos de 80 para a década de 90, certo? E como é que era o mercado de trabalho para um jornalista nessa época? Conta mais pra gente. Era um mercado até, assim, a gente tem que levar em conta que a internet não existia, né? Então o que você tinha de espaço para trabalhar eram as rádios, né? As rádios locais. Você tinha um universo de rádios AM bem mais considerável, né? Rádio Verdes Mares, Rádio Cidade, AM do Povo, Dragão do Mar, tá? Você tinha as emissoras de TV, que ainda eram poucas, não tinha ainda aquela coisa que a gente tem do HF, da TV a cabo, de outras coisas que foram surgindo na virada do século, né? E jornais você tinha o Diário do Nordeste, o Povo, né, que existe até hoje, você tinha a Tribuna do Ceará, tinha o Estado, que tem até hoje também, tem a Tribuna do Ceará. Já no final dos anos 90, na virada do século, é quase que como um inchaço dos meios de comunicação aqui em Fortaleza, porque além desses 4 jornais impressos que eu citei, né, surgiram ainda o Jornal da Rua, que era um jornal de cunho mais popular, que foi lançado pelo Sistema Verdes Mares na época, e mais ou menos no mesmo período o Jornal Hoje, que foi lançado pelo pessoal da empresa jornalística O Povo, né? Então você chegou a ter em algum momento da cidade 6 jornais impressos circulando. Ao mesmo tempo, os jornais começavam a migrar cada vez mais para a internet, né, com os portais, né? Ainda não eram exatamente portais, mas assim, eram versões em HTML dos jornais impressos no papel, né? Com o passar do tempo é que esses portais foram ganhando identidade própria e se tornando diferentes. Não era apenas a versão digital do jornal impresso, eram portais com características próprias, tá? E aí você começa a ter também a expansão dos canais de TV, né? Surge a TV União, surge a TV Diário, surge a TV Assembleia, o espectro de canais em UHF aumenta, você começa a ter mais emissoras de TV também surgindo. Então, além dos jornais migrando para a internet, já havia aquela ideia de alguns jornalistas criarem seus próprios sites de informação. E agora, nesses anos 10 desse novo século, você tem uma outra reviravolta, que é essa coisa mais potencialmente de fazer as redações convergirem, né, existirem todas elas funcionando no mesmo espaço.
E aí você vai tendo a morte das AMs, né, praticamente desaparecendo, né, as TVs de sinal aberto também vão sendo trocadas para as digitais ou a cabo. Você vai tendo uma grande reformulação desse cenário jornalístico, né? As rádios ganhando uma nova vida com a internet, né? Porque a internet permite que a transmissão seja feita também online, né? Não apenas a radiotransmissão, né? E acho que a tendência é que cada vez mais a gente vai ter esse cenário de jornalismo, sempre ter as coisas migrando de um lado para o outro, se acomodando, algumas nascendo, outras morrendo, como faz parte da história das tecnologias, né? De algum modo. É possível dizer que a internet foi a principal causadora dessa série de transformações que você citou? Eu diria que não necessariamente a internet, mas mais a informática. A internet é consequência da informática, né? Então, quando eu trabalhava em jornal, você tinha, por exemplo, numa redação, você tinha editor, redator, repórter, pauteiro, aí tinha o pessoal da diagramação, né, diagramador, tinha o pessoal da parte do industrial que ia fazer a montagem da página, fazer o pastap, como o pessoal chamava, né? Tinha o pessoal que fazia a composição, que pegava os textos datilografados e compunha num computador para montar a página, colar com pedaços, né? Você tinha os revisores também, né, os copydesks. Quando veio a informática nas redações entre os anos 80 para 90, você começa a ver que o jornalista vai acumulando várias das funções, né? Ele passa a ser responsável pela diagramação, pela edição da fotografia, pela montagem da página, pela revisão do texto. Então, todo um processo que era feito por várias pessoas, ele se torna centralizado num único indivíduo, que é o jornalista, tá? Para as empresas de comunicação, jornalística era vantajoso, porque o fato do profissional acumular várias funções não significou não significou funções gratificadas no salário no final do mês, né? Então, os salários praticamente não progrediram. Paradoxalmente, você pede um profissional que tenha uma formação melhor, que não apenas saiba redigir, mas que ele saiba diagramar, que tenha a noção gráfica, tenha a noção fotográfica, que tenha um melhor domínio da língua portuguesa. Então, se pede um profissional que tenha mais competências, mais habilidades, mais capacidades, mas não necessariamente uma remuneração proporcional a isso que se exige dele de algum modo, né? Para os jornalistas, isso tem um impacto na migração das máquinas de escrever para os computadores, no primeiro momento. No segundo momento, essa junção das funções em torno do mesmo profissional e do mesmo equipamento, que é o computador. E a internet aí foi quase que uma consequência, né? Então, a informática possibilitou a convergência de profissões e afazeres em uma única pessoa. A internet possibilita a convergência de meios em um outro tipo de ambiente, um outro tipo de meio ambiente midiático, por assim dizer. Quais são os novos desafios para o jornalista? Bom, os novos desafios do jornalista, ele vai ter que estar sempre se adaptando, né, cada vez mais aceleradamente, a essas mudanças tecnológicas, né? Eu sempre digo para os alunos que a história do jornalismo é a história da tecnologia, né? Então, se surge a prensa muda o modo de fazer documentos impressos, né? Se surge o telégrafo diminui a distância da produção das notícias nas redações. Então, o jornalista, historicamente, ele sempre foi dependente da tecnologia. E como os intervalos entre novas tecnologias que surgem, que impactam no campo da comunicação, da informação, esses intervalos são cada vez menores, ou o impacto junto às populações é cada vez mais acelerado, maior, é provável que o jornalista tenha que ficar sempre, de algum modo, entre aspas, correndo atrás de um tipo de atualização profissional, né? Por exemplo, antigamente, profissional poderia ser interessante que ele soubesse, tivesse noções de HTML para poder mexer numa página na internet. Hoje não é tão necessário. Ainda que se a pessoa souber, ela tem um capital intelectual mais do que a pessoa que não tem de repente, mas isso não impede efetivamente. Então, acho que esses são os grandes desafios, né? De que novas tecnologias vão surgindo e você tem que se habituar com essas novas tecnologias. O outro desafio que eu vejo é como é que fica o fazer jornalístico com essas novas mudanças, né? Você ouve alguns comentários em redações de jornais, né, de veículos jornalísticos, que estão não só querendo implementar uma ideia de convergência, né, de redações, todas as redações estarem coexistindo num mesmo espaço, como a ideia de que o profissional que vai fazer uma pauta, que ele faça uma pauta, se ela de repente para os 4 tipos de veículo, né, para o impresso, para a web, para a rádio,
para a TV. Por um lado, eu acho até interessante isso. Acho, assim, no mundo ideal, é mais interessante que o jornalista tenha a condição de trabalhar uma pauta em vários formatos possíveis do que pegar 4, 5 pautas para dar conta delas num único veículo e dar conta de modo mais ou menos bem feito, não tão bem feito, né? A minha preocupação é saber se isso é o que vai acontecer efetivamente e também se os profissionais que estão no mercado hoje, como é que eles vão se adaptar a essa nova realidade, né? Aí vem algumas questões básicas. Quando eu for sair para fazer uma matéria, eu vou ter cinegrafista comigo, iluminador, eu vou ser o responsável por isso, também eu vou acumular essas funções de algum modo. Então, tudo isso de algum modo vai, não sei se está sendo pensado dentro das redações, se os colegas já estão pensando, mas isso vai acontecer inevitavelmente, né? Sendo bem pessimista, que vai calhar de os jornais cumprir todas essas funções, né? Assim, não só eu diagramo, não só escolho foto, não só reviso, mas eu também filmo, eu gravo, eu edito, eu tendo a achar que se caminha para isso, né? E se o mercado seguir nessa direção, aí os cursos também têm que pensar na formação desses alunos para esse tipo de mercado, né? Para essa nova situação. Ainda que eu tenha visto alguns alunos dizendo, mas é mais ou menos como a gente já faz na faculdade. Se for melhor para o aluno, não vejo problema. Nesse cenário de transformações e da popularização das fake news, ainda mais num ano de eleição como esse, na sua opinião, qual é o papel que o jornalista assume? É o mesmo papel que cabe historicamente, desde que as fake news eram chamadas de boato, fofoca, o que quer que seja, né? Quem passou por redações sempre ouve história, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se há uma coisa que eu digo que é o elemento chave do jornalismo, é a checagem. O modo de se fazer checagem pode até ser diferente, né? Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico. Mas o ato em si de fazer checagem, ele vai continuar sendo necessário, né? O trabalho do jornalista vai ser checar a checagem dessa informação, né? Por mais que haja essa pressão das mídias sociais, de grupos de WhatsApp, de outros assim, de publicar, a checagem para mim sempre é fundamental, tá? Até porque eu costumo dizer para os alunos assim, para você destruir uma reputação, a sua própria, inclusive como profissional, é muito rápido. Basta um escorregão que vai tudo por água abaixo. Construir uma reputação é bem mais demorado. O melhor modo de você construir essa reputação como jornalista, dentre outras coisas, é sempre checar a veracidade das informações, né? Sempre procurar ver se aquilo ali é certo, se aquilo ali é verdadeiro, se é verídico. E se não for, e achar que é digno de ser reportado para a sociedade de algum modo, deixe bem claro que aquilo ali pode não ser o que parece, mas duvido que um jornalista faria isso. Ele só vai publicar alguma coisa que tiver certeza. No máximo ele pode vir a público para, sei lá, dizer que de repente aquela história não é exatamente como imagina. O jornalista vai ter que trabalhar muito bem como é que eu faço essa checagem no melhor modo possível e, de preferência, né, no menor tempo possível. A equipe agradece ao professor pela disponibilidade. Até mais. Até mais. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.